Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Então vamos lá. Turma, podcast de hoje, super especial, com grandes amigos, novos amigos, que eu posso dizer desse jeito. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa e que a discussão vai começar se a gente nasce ou se a gente treina. Então, o assunto principal de hoje é liderança. Hoje discutiremos um tema essencial para o sucesso de qualquer organização. Liderança vai muito além de um título ou uma posição. Trata-se de inspirar, motivar e guiar outros rumos a objetivos comuns. Grandes líderes mantêm a clareza e a visão, mesmo em tempos de adversidades, e constroem equipes fortes e inovadoras. Para explorar o que se define um bom líder, e como desenvolver a habilidade da liderança em um mundo em constante mudança. Temos dois convidados excepcionais conosco hoje e vamos nos preparar para uma conversa inspiradora sobre os princípios e práticas que modelam os grandes líderes na nossa era. Bem, eu vou começar sempre pelas mocinhas. A doutora Vanessa Sec é cirurgiã dentista, sócia proprietária da rede de clínicas odontológicas Sorria Manaus, analista comportamental com MBA em Inteligência e Estratégia de Negócios e Pessoas, esposa do Luiz e mãe da Isis. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Prazer em tê-la aqui. Obrigada, doutora. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito feliz mesmo de estar participando aqui. E vamos lá nesse bate-papo sobre liderança. Olha só, do outro lado a gente tem o Graco Silva, que é CEO da Graco Viagens, que tem como missão realizar experiências inesquecíveis. Um grande amigo, estava comigo no evento, batemos papo e a gente teve aquela sensação de que a gente já se conhecia há muito tempo, mesmo se vendo pela primeira vez. Graco, muito obrigado por estar aqui também no Jeff Podcast, cara. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade. É sempre bom compartilhar experiências e falar de liderança, que é algo que todos nós temos um pouco dela ou um excesso dela, não é isso? Vamos somar aqui, né? Então vamos lá. Para a gente falar antes da gente começar e o Jeff Podcast poder acontecer, hoje vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Então, o Hospital Checkup está no coração de Manaus. O Checkup fica no bairro de Adrianópolis, é o queridinho, no coração realmente da nossa cidade. E a gente tem um serviço que parece ser simples, um serviço de valet. Então, se você precisar, parou lá, está com urgência, só deixa o seu carro, senão há essa comodidade para você estar lá junto com a sua família. E o IBK, desapega, carro de aluguel. Se você quer fazer pontos, milhas, hoje tem uma promoção de milhas, eu simplesmente aproveitei as milhas que eu tenho, porque eu pago meu carro de aluguel no meu cartão de crédito. Então, todo mês cai e todo mês vira milha. E, em especial, hoje também está no patrocínio Graco Viagens, destinos incríveis, conselhos práticos para tornar suas viagens inesquecíveis, recomendações de hotéis e acomodações de qualidade e muito mais. Junte-se a nós e descubra o mundo com Graco Viagens. Poxa, Graco, isso aqui é um presente para você, meu irmão. Que bom, então. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Meninos, vamos lá perguntar e conversar sobre o que vocês mais sabem, que realmente é a parte da liderança. Eu queria começar, Vanessa, contigo. Eu queria saber, assim, lá atrás, porque toda vez a gente fala essa história de que às vezes as pessoas nascem talento. Cara, ali, criança, adolescente, você já se via líder? Como é que você tinha essa percepção? Se você lembra de como você se portava? Sim. Bom, a minha principal lembrança de liderança foi nos esportes. Assim, eu vejo que os esportes me ajudou bastante, né, com essa questão de liderança, de espírito de equipe, de estar todo mundo junto, de ter uma pessoa ali com porta-voz mais forte para poder chamar aquela equipe para a gente fazer os pontos que tinha que fazer, para a gente ganhar o campeonato. Então, eu lembro desse momento que os esportes me fizeram parar e pensar como a liderança era importante. E eu acho que no meu caso foi desenvolvido. Eu não nasci com esse talento, não tinha consciência, talvez, que talvez eu já era líder. Então, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Ah, ótimo. Graco, e você, cara? Como é que você se via? Cara, eu acho que eu já nasci com um espírito de empreendedor. Então, desde o início mesmo, para ver que eu acredito que todos os cargos de empresas que eu já trabalhei, eu sempre exerci um cargo de liderança. Sempre tive a oportunidade de liderar equipes, de montar equipes, entendeu?
de trabalhar essa parte administrativa, de trabalhar em grupos, e aí procurei aprimorar, certo? Adquirir mais conhecimento, me capacitar mais com essa área da liderança e trazer isso para a minha área hoje, que é o turismo. Focar mais nesse trabalho de liderança na parte humanizada, que eu tento levar mais para o meu cliente. Eu vejo muito também essa história de que eu me via criança, sempre me vi como líder. Então eu lembro que eu estava no colégio ainda e eu estava fazendo parte da comissão de formatura e de repente em todos os momentos eu sempre assumi o papel da liderança. Sim. E meu pai sempre estava naquela agonia de, puxa, meu filho, calma, mas você é muito novo e eu não, Algo cara, bem não tem parecido jeito. comigo. Eu tô sempre lá na frente, você tá entendendo? E aí, só que assim, quando a gente fala da liderança, você consegue definir, porque todo mundo fala muito sobre chefe, líder, o que você consegue definir pra mim sobre liderança? Cara, eu tenho muito pra mim que liderança é exemplo, que antes da gente querer liderar um grupo, a gente tem que liderar nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente perde o controle, né? E se você não tiver essa autoliderança, como que você vai conseguir liderar um time, as outras pessoas? Então eu vejo muito isso, né? De buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, pra assim, depois você se tornar um líder, você ser um exemplo, você delegar algumas funções, você trabalhar a comunicação com as pessoas. Então eu vejo nesse sentido, a liderança, o exemplo, né? Mas também pensar de você ter essa autoliderança, você ser líder de si mesmo em primeiro lugar, antes de você desenvolver outras pessoas. E você, Graco, como é que você Eu vê a acho que é liderança? muito importante essa comunicação direta, como ela colocou mesmo, porque você precisa se conhecer melhor, você precisa se conhecer mais. E aí, quando você se conhece, automaticamente você aprende não só a se liderar, certo? E trabalhar um pouco mais isso dentro de si e a liderar outras pessoas também. Porque eu ainda analiso que as pessoas ainda esperam muito dos outros, entendeu? Então tem certas situações que você poderia tomar frente, que você poderia ter uma atitude melhor, Sim. sem esperar ser liderado por alguém. Sim. Então eu acho que esse espírito de liderança, que mesmo que não venha dentro de você, que seja algo que pode ser trabalhado e que eu acho que é importante você trabalhar isso, você precisa ter mais atitude, ter mais iniciativa, correr mais atrás para que você possa liderar outras pessoas. Exatamente. Então vamos lá. Estilos de liderança. A gente sabe que cada um tem o seu jeito. Então tem aquele mais paizão, tem aquele que é mais duro. Você consegue. Em que categoria você acha que você consegue se colocar na liderança? Eu já fui os dois estilos, viu? Antigamente, de não conhecer, eu era mais durona. Então, eu era aquela pessoa, né? Tinha uma energia mais pesada. Eu chegava, a galera já levantava, já ia embora, já saía, já ia arranjar coisa pra fazer. E eu vi que esse estilo de liderança a longo prazo é complicado, porque você não traz as pessoas pra perto de você. Era o né? chefe Você chato, afasta. né? Eu Teoricamente, era. que se chamava no passado, né? Exatamente. Então, assim, eu era muito, né, ríspida com as palavras, ou o jeito. Não era a intenção, de forma alguma. Porém, eu não sabia lidar com isso e era a forma que eu entendia ser o certo. Né? Então, com o tempo, eu fui me desenvolvendo e hoje eu sou uma líder mais empática, sei escutar muito bem, porque o líder não é só aquela que tem a voz de comando, né? Mas aquela que tem o ouvido bem atento, né? Que ouve os colaboradores, enfim, que também desenvolve eles para liderança, né? Porque eu acho que hoje o líder, ser só líder é uma coisa, mas você transmitir esse conhecimento para outras pessoas, identificar a liderança naquela outra pessoa, né? Eu acho que trazer para perto e desenvolver, eu acho que é bem importante. Então, eu me vejo nesse agora, né? Nessa parte mais empática, um líder que tá ali junto, né? Que faz junto com o time também, né? Quando precisa. E é isso. Já me vi nas duas posições, então, na chefe mais ríspida, mas também hoje na mais empática. E você, Graco, como é que você se vê nessa Eu liderança? diria praticamente a mesma coisa, porque no passado eu sempre fui o líder-chefe, aquele que sempre cobrou demais, principalmente cumprimento de metas, cumprimento de horários. E assim, as pessoas realmente não se identificam de forma positiva quando você toma isso à frente. Então era aquela história. O chefe chegou, o chefe vai mandar, vai querer comandar tudo. E hoje eu já me analiso de uma outra forma. Hoje eu já ouço mais, hoje eu analiso os prós e contras. Eu procuro entender
de forma bem mais clara, de uma forma bem mais empática, uma comunicação bem mais direta, para que eu consiga trazer a equipe para o meu lado e Sim. dominar a própria situação em si, né? Aham. Para que você possa compartilhar da melhor forma possível e entender aos poucos. Mas também, quando não dá para ser tão flexível, você também consegue se impor, entendeu? Aham. E se colocar na sua postura como líder para que as coisas possam fluir como precisam ser fluídas. É, com certeza. Eu acho que eu sempre tive um estilo de liderança muito mais paizão, né? Mas só que do mesmo jeito Aquele que o bonzão para tudo, é, né? só que eu sempre fui aquele que fui à frente. Aquela história de que eu não espero você, eu vou. E você vem comigo, porque aí vai pelo exemplo, Sim. né? Então você tá naquela história de, cara, olha só, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. E eu vou estar aqui do lado. E a hora que você achar que você tem toda a possibilidade, ou eu achar, ou você já achar, a gente pode delegar. Então, assim, eu nunca fui o delegar por delegar. E sempre foi a liderança de estar à frente para dizer assim, cara, vem comigo, calma. Vamos junto, você tá entendendo? Mas assim, tem os prós e os contras, e eu acho que você ser o líder que é bonzinho também tem uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo, a hora de você pesar a mão, que às vezes tem que pesar a mão, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então a gente sempre fica avaliando nesses pontos. E até por falar nesse ponto, até, Vanessa, eu queria saber o seguinte: qual é que você acha que é o maior peso, cara, para um líder? Que você vê hoje em dia quando você tá trabalhando, falando assim, putz, cara, isso pra mim é peso e eu tenho que resolver, mas vamos lá, me esforço pra isso. Cara, que pergunta interessante, olha, porque eu já passei por tantos altos e baixos, assim, na liderança, sabe? Que hoje em dia eu criei, assim, algo antifragilidade. Já levei tanta porrada que parece um músculo quando você tá na academia, né? Você leva a porrada que você vai crescendo. Então, hoje eu tenho dificuldade de pensar, doutor, assim, em um ponto específico que eu vejo como uma dor. Eu sempre vejo as dificuldades como uma oportunidade. Qual é o problema que eu posso resolver? Diante dessa situação, que é complicada, mas qual é o aprendizado? Entendeu? Então, assim, tentando puxar aqui na memória, de fato, algo que seja duro pra mim ainda na parte da liderança. Mas eu vejo também que talvez despertar naquela pessoa, né, uma vontade de fome de crescimento, de conhecimento, principalmente da gente que é da área da saúde, Sim. né, e eu vejo que você está fazendo um trabalho incrível, né, trazendo essa parte de marketing, de comunicação, de liderança para nosso time, que é o time da saúde. Então, que ainda, como a gente estava conversando anteriormente, né, ainda a gente é muito técnico, né, a gente quer fazer cursos voltados para nossa área técnica, mas quando a gente pega uma pessoa que a gente vê, analisa, poxa, essa pessoa tem um potencial de líder, só que ele ainda não sabe. Então, tentar virar essa chave, eu acho que ainda é um pouquinho desafiador. Porque a gente vê potencial, mas a pessoa só vai mesmo reconhecer no tempo dela e tá tudo bem, né? E tá tudo certo. E você, Gra, como é que você vê, cara? Eu vejo que as atitudes e a iniciativa das pessoas, por exemplo, para minha área, que foco muito no turismo, nas viagens, com esse atendimento personalizado e humanizado, a dificuldade que eu vejo que algumas pessoas da minha equipe têm é de tentar entender o lado do cliente, entendeu? De entrar naquela viagem junto com ele, de trazer ele para você, porque por mais que você diga um não, mas você também pode dizer um não, fazendo com que o cliente vá aceitar aquilo que ele vai precisar ter. Então eu acho que às vezes a falta de atitude, a iniciativa de tomar a frente, entendeu? O cliente quer ir, por exemplo, para um destino de neve, um destino de frio, num período que não vai ter neve, que não vai ter frio. Então, é você driblar a comunicação com o cliente, ter uma iniciativa de dizer, você está focado na neve, mas aí você vai para uma região que no período que você pode viajar, você não vai encontrar neve. Então você já vai se frustrar antes de chegar lá, porque você vai focado em algo que você não vai encontrar. Então eu acho que essa falta de atitude, essa tomada de decisão, essa iniciativa, às vezes ainda falta isso muito do líder, entendeu? De trazer à frente isso para você. Eu acho que a grande história que a gente sempre fala é o seguinte: a única coisa que a gente não pode ensinar as pessoas, lembrando o que você falar, ela tá afim, né? Sim. Porque assim, cara, às vezes a gente vê o potencial, a gente vê tudo, e fala assim, putz, aí a pessoa fala, não, mas eu não tô afim. Mas isso vai muito, né, da questão financeira, né? Adianta você estudar durante X anos para ser aquilo e na prática não é aquilo que você gosta? Então é mais ou menos assim,
Eu vendo sonhos, eu vendo viagens. Ah, mas eu não gosto de vender sonhos, eu não gosto de vender viagem. Então, tu não vai com propriedade oferecer algo para o teu cliente. Aham. Não, e eu acho que é importante a gente entender que a liderança, a liderança, quando a gente, voltando um pouco sobre a história do querer, né? A gente vê, eu já vi grandes líderes passar na minha frente e você falar para a pessoa, mas a pessoa não tá afim. Às vezes o compromisso, e às vezes. Eu até falo, eu tive na minha família, meu pai sempre foi uma pessoa que nunca gostou de estar na frente da liderança. E aí é o jeito dele. E como eu sempre fui completamente diferente dele, sempre a gente teve, eu falei agora há pouco, exatamente embaixo. Falei, calma, calma, você é novo, calma. Mas, cara, é uma coisa que vem nata e você fica pensando o seguinte: ou você desenvolve Sim. Sim. e você vai tomar a sua posição, ou você vai frustrar porque você já sabe que você tem um jeito. E tem o terceiro, que é o cara que tem toda a possibilidade, todo o jeito, e não quer. E esse aí também a gente não tem que fazer o que fazer. Vanessa, quando a gente vai falar sobre liderança, existem pessoas que você tira como modelo, como que você se inspira nessas pessoas para ser líder? Bernardinho. Esse vem na cabeça de todo mundo, né? Cara, é um baita de um líder, assim. Adoro ouvir os podcasts que ele participa, as palestras, né? Da minha área, eu gosto muito da doutora Carla Sarni também, que ela é da franquia, né? Então, ela tem quase 1.000 franquias. Eu tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, então ela é uma baita líder de grandes resultados. Então, assim, duas pessoas que me vêm à mente, assim, bem rápida, é Bernardinho, que é a parte dos esportes, e a doutora Carla Sarni, que é da minha área de odontologia. Não, quando você fala sobre o Bernardinho, eu sempre tive no esporte, meus filhos são do esporte. Eu vejo isso, a liderança do esporte, quanto é importante uma pessoa ser bem, bem forte, né? Do que se Disciplinada. faz. Disciplinada. Cara, Eu iria, importante. eu iria nele também por conta muito mais ainda da disciplina, Ah, né? E às vezes você precisa ser bem disciplinado para isso, focado, né, naquilo que você quer. E ainda é uma deficiência muito grande que nós temos na liderança em si. E para vocês, cara, como é que é ser líder em tempo de crise? Porque, cara, é muito fácil ser líder enquanto tudo tá bem, a equipe tá bacana, tá batendo meta, tá todo mundo feliz. Mas e aí, cara, quando vem a crise, o que a gente faz? Como líder, É. a gente busca ajuda, a gente reconhece que precisa de ajuda e vai buscar, vai ver quem tem mais resultados na dificuldade, vai reconhecer que você está precisando de uma mão naquele momento e ter essa humildade de falar, cara, eu estou precisando nesse momento, o que eu faço? Onde eu começo? Começa a ligar, começa a ver os contatos, né? E é isso, acho que o primeiro passo é reconhecer e o segundo é buscar ajuda, né, com as pessoas que realmente têm aquele resultado que você busca e que você precisa naquele momento. E você, como é que você lida, Graco, com os Para tempos mim, que ruins? trabalho com as estratégias, principalmente daquilo que vai se resultar em vendas, não é isso? Eu procuro passar não o foco da venda em si, Aham, e sim do atendimento humanizado e personalizado do meu cliente. aham, Porque eu sempre achei que a venda, ela é uma consequência, certo? O aham. cliente que vai entrar em contato contigo, que vai te pedir um orçamento, ou que você vai analisar a viagem dele, mesmo que seja um destino curto ou um destino foi internacional, você tem que focar nele como cliente, porque a venda ela vem como consequência. Então eu acho que no meio de dificuldade para se vender, naturalmente, se você não focar no resultado final que vai ser a venda, ela vai ser concluída e vai ser finalizada do mesmo jeito. Agora, o cliente, se você focar nele, ele vai fechar com você e ainda vai trazer outros clientes junto com ele, que é justamente a fidelização. E eu acho que o importante a gente falar sobre liderança em tempos ruins a gente lembrar, porque assim, quando se tem o sucesso, a gente divide. Cara, quando o negócio deu ruim, pelo menos eu sou um líder que eu chamo a responsa pra mim e Não é acertamos. reajustar. Não reajustar. acertamos Fala, sempre. galera, às vezes que aconteceu alguma coisa dentro da minha equipe que deu errado, o que eu fiz? Para tudo.
E as pessoas, pô, mas a culpa é minha. Eu falei assim, não, cara, a culpa é minha como líder. Vamos reajustar. E às vezes as oportunidades, quando acontece alguma coisa, às vezes a oportunidade aparece, na realidade, são aquelas pequenas fragilidades que a gente não via, que a gente pode chamar de ponto cego, que é o momento que a gente fala assim, cara, vamos lá. Olha isso aqui que deu errado, vamos olhar com carinho, vamos melhorar esse ponto aqui, porque esse é o ponto que a gente tem que trabalhar direitinho, porque já que passou, passou, né? Maravilha. E Vanessa, quando você vê, a gente falou sobre a história da pessoa que não quer, mas assim, quando a pessoa, você vê um líder nato e você conversa com a pessoa e a pessoa quer. Como é que você acha que se desenvolve? Qual o papel seu no desenvolvimento de um outro líder? A gente faz muitos treinamentos, né? Dentro da própria empresa eu vi essa necessidade. Tem tanto treinamento com consultoria externa, quanto da gente mesmo lá, os sócios, os gestores, enfim. Então a gente faz esse desenvolvimento. Não é só a pessoa querer e pronto, acabou, né? Então a gente começa do passo a passo um processo aí de desenvolvimento da liderança. Então vai a etapa de comunicação, tem a etapa de autoconhecimento, né? E assim a gente vai desenvolvendo. Chega um determinado momento que aí ela assume mesmo na prática esse papel de líder, entendeu? Então ela vai assumir uma clínica odontológica, por exemplo, e aí ela vai fazer contratações, ela vai chamar a equipe para dar feedback. Então a gente faz esse tipo de trabalho dentro da nossa empresa. Mais ou menos isso. Respondi a sua pergunta, doutor? Lógico, com certeza. E você, Gra, quando você vê alguém na equipe que, cara, vale a pena? Hoje a gente procura conhecer muito o nosso nicho, né? Nosso público. Nós trabalhamos muito com pacote de viagens. E o pacote de viagens em si, ele agrega vários serviços durante uma viagem, não só a passagem aérea, porque às vezes quando um cliente entra contigo para consultar uma viagem, ele acha que é só a passagem aérea. Mas aí, tu vai para aquele destino, tu vai se hospedar onde? Então a hospedagem já é um serviço. Tu vai precisar de carro? Não, tu vai alocar carro? Já era um outro serviço. Tu vai comprar o ingresso de um show que tu vai? Já era um outro serviço. Então a gente foca muito no nosso nicho, para poder conhecer melhor o nosso cliente, para oferecer os pacotes de viagens e, com isso, capacitar a nossa equipe. Aí vem os treinamentos, na maioria das vezes existe algo chamado Fan Tour. O que é Fan Tour? Se monta um grupo de X agência de viagens, leva aquele grupo para aquele destino, para ele conhecer o destino que ele não conhece. E lá naquele destino de neve, ele vai visitar vários hotéis, ele vai viver várias experiências, ele vai se conectar para que ele ganhe mais propriedade para oferecer o destino e vender melhor o destino para o cliente que ele vai atender. Cara, isso é legal, cara. É legal. E outra coisa, Vanessa, Oi. onde é que entra também a empatia? Porque quando a gente está falando, porque assim, às vezes a gente fica meio movido, como é que eu posso dizer, meio robotizado as coisas, que é tudo tem processo, roda tudo, mas às vezes falta um olhar até que o Graco falou antes, que era essa história de, cara, mas você quer ir pro local de inverno no verão deles, você não vai ter. Mas como é que você vê essa parte de realmente de empatia, como você trabalhar a sua clientela junto com os seus também, com os seus liderados? Então, eu já é de mim mesmo, sabe, doutor? É assim, fazendo alguns testes de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu vi que, em primeiro lugar, a minha principal inteligência é a inteligência social, que é justamente a parte da empatia. Então, é muito natural de mim sentir o que o outro está sentindo, né? Então, eu acho que é bem importante isso e aí eu começo a atrair pessoas parecidas também, né? Então, como eu já tenho isso muito de mim mesmo, naturalmente, acaba que a gente vai atraindo pessoas da equipe, outros líderes na mesma pegada. Então, assim, a gente tem essa parte humanizada, mas não é porque agora tá na moda essa palavra, mas é porque é muito de mim mesmo, sentir aquilo e que o outro tá sentindo e ver qual que é a melhor solução para aquele problema. Enfim, então, a empatia, no meu caso, já é uma coisa que realmente vem de muito pequena, e eu não tinha essa consciência, mas fazendo alguns testes eu vi que ficou em primeiro lugar essa inteligência social. Aonde eu vou, me adapto, eu converso com todo mundo, e aí com os pacientes, enfim, com o colaborador, em qualquer lugar, assim, eu tenho essa facilidade, então a gente acaba atraindo pessoas na mesma pegada. Eu acho que dentro desse atendimento humanizado, mesmo sendo uma palavra que todo mundo usa, para o meu segmento, que não tem espaço físico, que não tem loja, que atendo 100% online, a gente realmente
preza muito por essa questão humanizada, porque aí a gente procura fazer um atendimento mais personalizado, certo? Certo. E procurar entender mesmo o cliente, trazer ele para você. Não é porque você vai atender o teu cliente pelo WhatsApp, ou por uma ligação, ou por uma chamada de vídeo, que você não vai poder dar um atendimento para ele personalizado ou humanizado. Então, a Graco Viagens, a gente diretamente tratamos tudo direto ao nosso cliente para que a gente possa gerar uma experiência inesquecível mesmo para Sim, ele, porque sim. por mais que você faça uma viagem corporativa, uma viagem a lazer, de férias, você quer ter uma segurança Sim. para aquilo que você está comprando. Então hoje é muito simples e muito fácil comprar de forma virtual, num site ou fazer uma consulta, mas ainda é difícil você se sentir seguro e humanizado e trazer aquele cliente para você. Então eu vejo a empatia dessa forma. Ô, Vanessa, e como é liderar nessa época de a gente tem as diferenças das gerações e a gente Sim. vê que a geração, eu digo assim, toda geração, eu lembro que a geração do meu pai falou que achava que minha geração não ia servir pra nada. E os dos pais dele foram assim, e a gente começa a dizer que a próxima geração que vem, essa daí tá perdida. Mas assim, são valores, pensamentos, objetivos e sonhos completamente diferentes. Como é que se faz para liderar, às vezes, um grupo, porque é tão heterogêneo, né, cara? E a gente vê que cada um quer uma coisa E a diferente. gente estava até conversando sobre isso antes, que eu acho que ainda se é uma barreira, principalmente dessa conexão com o mundo digital, aonde a minha geração, talvez, e a geração dela não é a do mesmo momento de hoje, entendeu? Mas a gente viu que existe uma necessidade de você se conectar com esse mundo real hoje, Sim. para que você possa não só oferecer serviços, oferecer atendimento com qualidade diretamente para o nosso cliente. Sim. E como é que você vê? Então, eu sempre gosto de pegar essa turma nova agora e viver o mundo deles. Então, o líder mesmo, ele vai ter o poder de adaptabilidade. Não adianta falar assim, ai, agora a geração, não sei o que, é isso ou aquilo. Gente, é um caminho sem volta. Ou você se adapta ou você chora, entendeu? Aí você decide qual que vai ser. É uma oportunidade ou é uma dificuldade, né? Então, assim, cara, você coloca o tablet na frente da minha filha, ela vai desenrolar como ninguém. Então, o que eu posso trazer para perto? Né? Inteligência artificial, pegar a tecnologia, entendeu? Então, eu gosto muito numa equipe ter essa geração mais nova e ter também a geração mais antiga, né? Pra gente dar uma misturada. E eu acho que fica bem interessante. Não, e eu não sei se vocês conseguem observar isso. Eu tô na faculdade, eu tô dando aula. E o que eu vejo dentro da faculdade? Os meninos estão saindo e a minha geração sempre foi uma geração seguinte. Se tiver que trabalhar, a gente trabalha muito, cara, dá o gás. Mas na hora também de se divertir, a gente sabia. O que a geração anterior era só trabalho, trabalho, trabalho. Só que a geração nova é o seguinte: não quero acumular nada, não preciso ter carro porque eu tenho um aplicativo. Quero ganhar meu dinheiro só para viajar. Sim. Não vou trabalhar de noite, não vou trabalhar final de semana. Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia como ser líder da turma mais nova é porque os valores são outros. Porque, assim, entre nós três a gente consegue conversar e dizer assim, cara, Graco, você quer crescer? Cara, olha, você faz isso assim, assim, você vai ganhar tanto a mais, você vai ganhar isso, você vai fazer isso. Cara, mas tem um dia que você tem que botar a camisa da Graco e você vai atrás. Só que essa molecada fala assim, não tô afim. São as oportunidades, né? Nós conseguimos enxergar essas oportunidades, o que talvez as prioridades ainda dessa nova fase não seja enxergar isso ainda como oportunidade. Então, se vai dar certo, se não vai dar, não vou tentar agora. A gente já tem uma visão bem mais ampla, bem diferenciada. Agora, meninos, até pra gente terminando o nosso podcast, já eu queria perguntar uma coisa pra vocês que assim, e o futuro, o que vocês veem assim, pra um líder futuro? Cara, quais são as características que vocês veem que são importantes e como é que você vai se diferenciar? Como é que você vê que, poxa, como é que uma pessoa que tá chegando agora no mercado, que é líder, que quer, às vezes ele é o dono do CNPJ ou ele simplesmente tá ali embaixo, mas ele quer crescer, ele tem essa sede. Como é que você vê qual é esse grande desafio para esse novo líder?
Cara, ele tem que estar nas mídias sociais, que foi um grande desafio para mim, que sou da antiga geração. Nossa, eu achava que era uma onda que ia passar e que a gente ia voltar pro off, mas o líder ele precisa, né, se adaptar a essa realidade, que é um caminho sem volta, que é estar, enfim, podcast, né, se posicionar mesmo nas mídias sociais. E, enfim, busca de conhecimento constante. Você tem uma empresa que vai atrás de conhecimento, que desenvolve, né, que pega essa geração nova, mesmo da forma deles, é rápido, eles gostam das coisas, né, com um imediatismo muito rápido. Cara, faz um treinamento a jato e tá tudo certo. De 5 minutos ali, um feedback de 5 minutos já resolve, ótimo, excelente. Então, a gente tem esse poder de adaptabilidade, como eu falei anteriormente. E você? Cara, eu vejo dentro de uma visão global, entendeu? E de um espaço geográfico onde eu mesmo trabalho, que eu não preciso ter um local fixo, certo? Eu acho que o futuro é eu dar continuidade ao trabalho, mesmo como líder na minha área, de onde eu estiver. Então, para mim, eu não preciso com a visão de ter uma placa, entendeu? De ter um espaço, de achar que para mim atingir o meu público, eu tenho que estar em 4 paredes, em 7 chaves. Eu acho que dentro da minha visão global e geográfica, Graco Viagens pode estar em todos os espaços, certo? Atendendo de forma personalizada, humanizada, trazendo meu cliente junto para Graco Viagens, aonde eu estiver, no Brasil ou no mundo, meu futuro é pensar dessa forma. Ótimo. Bem, já que você relutou, mas não tem chance, eu queria, pra gente acabar, quais são as suas redes sociais para as pessoas que querem saber mais sobre você, Vanessa? Doutora Vanessa Sec, pode encontrar lá no Instagram, né? Eu tô respondendo, tô direto lá. Você jura que responde? Juro que respondo, sou eu que respondo. Tenho uma equipe, lógico, que me ajuda em algumas partes, mas eu que tô lá respondendo todo mundo. Doutora Vanessa Sec. Graco, por favor. Graco Viagens é uma agência 100% online, só clicar lá no @Graco Viagens. Se quiser solicitar um orçamento, fazer uma pesquisa de viagem, tem um link da bio que todos os nossos consultores vão analisar para vocês da melhor forma possível, verificar a melhor oferta e com aquele propósito, realizar a melhor experiência inesquecível em viagem para todos vocês. Pessoal, então eu queria agradecer muito vocês. Se vocês gostaram, caminhem para seus amigos, quiserem saber mais um pouco de liderança. O meu muito obrigado e até o próximo Jeff Podcast.